Ora, viva a todos, bem-vindos a mais uma edição do Primeiro Tempo, o podcast do Rugido Verde para leões com raça. São aqueles que nós gostamos de ter aqui na nossa audiência. Convidado desta semana, para além da minha presença, Sabino, e do Simão, temos um convidado que temos imenso prazer em ter connosco, o Paulo Afonso Ramos. Bem-vindo ao podcast do Primeiro Tempo, Paulo. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite e cumprimentar primeiro a vocês e depois a toda a audiência. É um privilégio poder estar aqui convosco, uma honra, e espero que quem nos acompanhe dê por bem emprego estes minutos que se seguem, porque quando estamos a falar do Sporting fazemos com amor, né? com Sim, carinho, sim, com gosto. Exatamente. Isso sempre, é a nossa paixão. Exatamente. E que infelizmente às vezes nos trata mal, mas enfim, é como em todas as relações. Não, a paixão não nos trata mal. Quem nos trata mal é quem, por vezes... É o parceiro. Exatamente. A paixão nunca nos trata mal. Sim. Mas deixa-nos dores no peito de vez em quando. Simão, queres saudar aqui a nossa audiência hoje? Vou, sim senhor, vou saudar a audiência. Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Isto vai sair à noite, mas chega, eu cubro os fusos horários todos e toda a gente. Agradecer ao Paulo por estar aqui connosco, tal como o Sabino fez. É um prazer poder estar à conversa com mais um leão e não um gatinho. Eu não gosto de gatinhos para estar à conversa, eles são um bocado chatos. E agradecer a todos os que nos acompanham e têm vindo a acompanhar nos últimos meses, quase um ano. Eu, antes de começarmos, vou só, e espero que o Paulo me perdoe, fazer o pedido habitual, mas agora mais cedo, que nos sigam no Twitter, nos subscrevam o canal, e vamos ter sempre o podcast, vamos ter mais convidados, portanto, agradecemos imenso a vossa contribuição. Não sei se o Sabino quer começar, dar aqui o tiro de partida na pergunta-resposta. Eu começo aqui com a conversa. Para aqueles que estão menos identificados, quem é o Paulo Afonso Ramos e qual é a ligação que ele tem ao Sporting? Paulo, poderias explicar um pouco à nossa audiência qual é a tua ligação ao Sporting, para além de seres, obviamente, um adepto fervoroso do clube? Pronto, a minha ligação sempre foi passada despercebida, porque sempre fui ao estádio e sempre acompanhei o Sporting. Começou a ser mais notada a partir do momento em que uma vez comecei a aparecer na Sporting TV. Primeiro com um programa que se chamava Virar a Página, que era sobre literatura, em que numa primeira parte comentava as notícias do dia, não do desporto, mas do genérico, e depois fazia a recomendação de livros. Isto foi evoluindo e surgiu o convite para eu comentar desporto, que realmente era o que eu mais gostava. E comecei a aparecer no Juízo Final e depois nos outros programas todos, seja notícias, fossem sobre o jornal Sporting, o que fosse, eu aparecia, e aí é que fiquei mais conhecido. Embora isto seja engraçado, porque eu nunca fui pessoa de estar a conversar sobre futebol no café, nunca fui debater, e nesse sentido pouca gente iria imaginar que eu um dia iria comentar futebol no canal do clube. Mas filo com muito gosto. E não estou nada arrependido de o ter feito, porque foi um privilégio representar, de certa forma, o Sporting, de uma forma gratuita. É importante dizer isto, porque existe muito o mito de que ganhava-se bom dinheiro, e eu não. Eu sempre tive prejuízo, porque sempre paguei para ir ao canal. Paguei o gasóleo, paguei em tempo, paguei tudo, mas nunca me arrependi, porque, como eu disse, foi sempre um privilégio servir o Sporting, embora não de uma forma habitual, que é sendo atleta, ou sendo dirigente, ou sendo funcionário, mas de uma forma indireta, representando ali o canal.
E este Sporting que eu realmente sempre defendi e continuo a defender é um Sporting em que as pessoas possam servir o clube e não servir-se do clube. E, infelizmente, a tendência é a contrária. E sempre foi. Houve um tempo que deixou de ser, durante quase 5 anos, e agora volta a ser o habitual, o normal, que é vermos pessoas a servirem-se do Sporting para se projetarem, para amealharem uns euros grandes, volumosos, e não o amor, aquela paixão que falávamos no início, em que só o prazer de estar a servir o Sporting ultrapassa tudo, não é? E é isso que eu sinto. É isso que eu sinto. Eu acho que... E há muita gente a servir o Sporting. Vocês aqui também estão a servir o Sporting de uma forma diferente. Com este programa, que vai fazer um ano, e estão de parabéns por isso. Sim. Muita gente a dar a cara e a voz nas redes sociais pelo Sporting. E isto é uma forma de genuinamente servir o Sporting sem nenhum interesse, porque, no fundo, estamos aqui a sofrer pelo Sporting e queremos um Sporting diferente, forte e coeso. Exato. E com futuro. Eu acho que, resumidamente, é isto. Havia antes que ninguém me conhecia, e eu ia anonimamente ao futebol e tinha o meu lugar cativo, e aquelas pessoas que estavam ali à minha volta conheciam-me, porque conhecemos todos, estávamos sempre, pelo menos de 15 em 15 dias, encontrávamos. Algumas dessas pessoas ainda hoje me dou com elas, e de repente mudou tudo. Isto sem cunha nenhuma, já agora, é engraçado porque no mundo de cunhas eu entrei para o canal sem cunha nenhuma. Foi uma proposta que eu fiz porque acompanhava o Sporting e também era algo que eu gostaria de ver implementado, que era um canal. Então comecei a ver o canal e pensei, este canal precisa de ser melhorado, o que é que eu posso ajudar aqui a melhorar? Pôr um pouco mais de cultura. E fiz uma proposta ao canal, na altura não tive resposta, e depois fiz uma proposta ao diretor do canal, ao Rui Miguel Mendonça, que achou uma boa ideia, e depois, de repente, o meu objetivo era, enquanto editor, eu era editor de livros e tinha uma livraria na Amadora. A minha proposta era fornecer livros para que pudessem dar um pouco mais de cultura. E depois o Rui fez o obséquio de vir almoçar comigo para nós definirmos as coisas, e ele diz-me, ok, então isto está aceito, vamos em frente, e quem é que vai apresentar o programa? És tu. E eu, não, mas eu não tenho nada a ver com isto, eu nunca apresentei nenhum programa. Mas como era para o Sporting, assim, para servir o Sporting, eu na verdade sempre sonhei servir o Sporting, desde criança. Eu sempre quis servir o Sporting gratuitamente, e só o facto de estar ali ao pé, dentro do Sporting, servir o Sporting, era um sonho realizado. Então aceitei, corri o risco de ser um fracasso, mas olha, assim, bom, vamos aprendendo e vamos crescendo e vamos dar o melhor que podemos e temos para dar. E correu muito bem, que eu lembro perfeitamente de ver os programas com imensa atenção, até porque também sou um apaixonado por livros. Mas, entretanto, o Paulo e outros comentadores tinham uma certa linha de pensamento, desapareceram da Sporting TV. Paulo, houve um saneamento na Sporting TV a partir de determinada altura? Sim, isso acho que foi óbvio. Aliás, quem tivesse uma opinião definida, e eu aqui tenho que lhe dizer, eu sempre fui coerente com a minha linha de pensamento e nunca abdiquei daquilo que penso, contra tudo e contra todos, porque se calhar era fácil continuar na Sporting TV se eu tivesse cedido a mudar essa linha de pensamento. Não que alguma vez alguém me tenha pedido para fazê-lo, mas não era obviamente bom, por exemplo, e vamos chamar, peço desculpa pela expressão, chamar os bois pelos nomes. A verdade é que quando se chega a um ponto em que se defende Bruno Carvalho, está-se a correr um risco grande.
E eu tinha consciência disso, mas a verdade é que eu tinha que ser fiel a mim próprio. E se eu achava que Bruno Carvalho não tinha feito nada para estar na situação de estar a ser colocado em causa, e se tinha feito nesse aspecto várias coisas a favor do Sporting, nomeadamente a reestruturação financeira, o pavilhão, N coisas, entregando o Sporting aos sócios, dando aquela alma, aquela chama que o Sporting não via, pelo menos que eu me lembro, há muitos anos, se é que alguma vez viu, e nesse sentido eu sempre fui coerente e defendi. E defendi, inclusive, em direto, várias vezes, no canal, e fui durando, até que houve uma altura que eu tinha um programa que chamava Conversas na Lua, sobre literatura e sobre um bocado de tudo, com convidados. Isso foi prolongando, mas eu que era uma pessoa assídua, ou seja, era convidado várias vezes para ir ao jornal, aos noticiários, a tudo o que fosse, deixei de ser convidado. E aos poucos e poucos aconteceu que não voltei ao Sporting, e apesar de ter estado 2 anos gratuitamente, nunca ninguém me disse obrigado, mas também não tinha que dizer, a verdade é essa, e desapareci de cena, e quando se desaparece é esquecido, e está tudo bem. Nesse aspecto optei por continuar nas redes sociais a dizer o que pensava quando me apetecia e queria, e quando via algumas coisas com as quais não concordava minimamente e achava que estavam aqui a fazer os sportinguistas tolinhos, não porque eu soubesse mais que os outros, mas porque eu achava que devia partilhar a minha opinião, e como havia gente que seguia a minha opinião, eu continuava e continuo quando quero e me apetece, porque há pessoas que querem saber e agradecem eu escrever a minha opinião, então, por que não? Né? É mesmo assim. Sim, obviamente. E a questão é a seguinte, é que a opinião deve ser partilhada por aqueles que estão na Sporting TV, independentemente da direção que está no poder. Mas aquilo que sucedeu, claramente nesta altura, isso é fácil de perceber, que quem tinha posições favoráveis ao Presidente, a Bruno de Carvalho, foi simplesmente afastado dos ecrãs da Sporting TV por uma questão que, presumo eu, de querer-se impor uma linha de pensamento único na Sporting TV, que é aquilo que temos agora, que é pouco mais do que propaganda à situação em que o Sporting está agora, e mais ainda tentando apagar méritos do anterior presidente, muitas vezes cortando imagens ou eliminando de algumas celebrações que tivemos recentemente no Sporting. Enfim, é algo que é definitivamente de lamentar. Entretanto, eu julgo ao Paulo que estiveste também próximo da candidatura que, digamos, Bruno de Carvalho ensaiou quando ainda tentou ir se candidatar a estas últimas eleições. Havia a percepção na altura de que seriam muito poucas as hipóteses de que Bruno de Carvalho pudesse efetivamente chegar às urnas. Sim, eu acompanhei, ajudei na candidatura de uma forma low profile, ou seja, eu não queria porque eu sou mesmo assim, não quero protagonismo, não gosto de aproveitar das situações, e não fazia parte dessa candidatura, portanto estava tranquilamente a ajudar, era mais como houve muitos, existiram muitos voluntários. Havia essa consciência porque já se percebia com quem é que se estava a lidar, mas a verdade é que a esperança é sempre a última a morrer, e acreditava-se. E é engraçado, quando se atribui erros, nomeadamente a Bruno Carvalho, porque não devia de ser candidato, ou devia de ser candidato como presidente da SAD, para não houvesse por onde pegar. A verdade é que isto estava de tal forma estruturada que fizéssemos o que se fizesse, estava mesmo estruturado para que essa candidatura não avançasse. Se não fosse pela razão que foi, seria por outra qualquer. O objetivo era claro, não pode ir a eleições. E a verdade, isso vai acontecer.
porque do outro lado houve sempre muito medo, ainda hoje acontece, houve muito medo de Bruno Carvalho. Ainda hoje isso é notável, porque assim, não há um frente a frente. É impensável fazer-se um frente a frente entre Bruno Carvalho e outra pessoa qualquer, seja Rogério Alves, seja... já nem digo Frederico Varandas, porque isso está fora de questão, não é? Sim, como é óbvio. Isso pagava para ver. Isso, também eu já disse isso ao Bruno. Eu queria pagar para ver, mas era lá. Estava lá para ver tudo. Sim. Não é só ver na televisão, era ver lá no momento, para perceber assistir ao vivo. Exatamente. Isso é que era de bom. Agora, Frederico Varandas, já que falei nele, tenho que dizer isto também. Enquanto és comentador da Sporting TV, houve um período de eleições que disse que, e certamente isto está em vídeo, que a Sporting TV iria ter direito a todo tipo de opiniões, e se ele fosse presidente, opiniões diferentes também eram bem-vindas, e era assim que se crescia. E a verdade é que ele foi o presidente e isso nunca aconteceu, bem pelo contrário. Eu aqui discordo um bocado de ti, Sabino, quando dizes que quer-se pôr uma linha de pensamento único. Eu aí discordo, porque não é isso que se quer, não é isso que eu sinto. O que eu sinto é que não se quer ter uma linha de pensamento sequer. Não se pode pensar, ponto. Não se pode pensar, porque pensar é perigoso. É assim que eu sinto que quem lidera o Sporting agora quer implementar as coisas. E, portanto, mas isso foi só mais uma mentira que foi dita, entre outras. Não foi das mais evidentes, porque houve aquela célebre que se eu for presidente, Bruno Carvalho não vai ser expulso, porque isso é pena de morte capital e ninguém tem o direito. Aquela coisa toda muito gira que Frederico Varandas disse, ao seu jeito, não pondo em questão a cabeça, tronco e membros, mas foi bem estruturado, foi dito isto bem estruturado, que não vai acontecer, e a verdade é que foi mais uma que não aconteceu, o que ele disse, porque o que ele diz hoje não conta. O que ele diz amanhã também não conta, porque depois faz o que quer e lhe apetece. E este é o Sporting que temos, infelizmente. Infelizmente. Simão, força aí nas perguntas. Senão, nem parece que está cá. Eu estou completamente ausente e a ouvir com muita atenção. Mas estou aqui atrás. Eu estava com o microfone desligado, porque isto não faz barulho para trás e ninguém gosta disso. Paulo, eu já sei a resposta, mas gosto de saber a opinião, como cada um a estrutura, digamos, que é, qual é a análise que fazes destes últimos 2 anos? Portanto, vamos ignorar a comissão de gestão, de indigestão até, a parte desde que Varandas entrou, portanto 9 de setembro de 2018 até ao dia de hoje. Qual é a análise que fazes desta direção, do trabalho desenvolvido, ou falta do mesmo? Acho que dá para perceber. Sim. Eu tenho que dar os parabéns a esta direção, que tem feito um trabalho exemplar, com muita criatividade, porque trouxe-nos do Sporting para um patamar que não estávamos habituados, porque neste momento tudo acontecem coisas que seguramente ninguém pensaria que poderiam acontecer, desde a criatividade do colchão ao incumprimento. Isso não é da direção do Sporting, isso é da MAG, do incumprimento dos estatutos, não é? Mas de facto temos aqui algo que é doentio, é o termo que eu quero aplicar, porque temos um Sporting dividido como nunca, que vai demorar muitos anos se alguma vez voltar a acontecer, vai demorar muitos e muitos anos a voltar a estar unido, e repito, se alguma vez acontecer, porque isto foi de tal maneira partido, fracionado, que agora é mais comum nós encontrarmos aqui varandistas, brunistas e outros títulos que não abonam nada a favor, e o Sporting acaba por sofrer. Agora, em termos de análise técnica, não serei a pessoa
a melhor pessoa para fazer. Mas aquilo que é evidente é que foram 2 anos de uma gestão ruinosa, porque em termos financeiros, quem se queixou? Porque até aí há incoerência no discurso, porque se há uma direção e se existe um órgão social, pelo menos têm tempo para se reunir e escolherem uma comunicação que seja uniforme. Mas não, temos um responsável pelo setor financeiro que vem dizer que está tudo bem. Não. Estivemos a fazer a auditoria, está tudo bem, não há nenhum buraco, não há nada financeiro. Depois veio o presidente, que eu nunca sei, eu ainda agora escrevi isso no site do Bruno, que já temos um presidente que é médico e já temos um médico que é presidente. Isto é o Luís Filipe Vieira agora também, pelos vistos, lá em Angola, para retomar o campeonato, o Gira a Bola, vieram consultar o Luís Filipe Vieira. E já sabem quanto é que vão pagar para fazer os testes. E falo de Bento Kangamba, que falou com o Vieira para testarem o plantel todo, e é perto de 1 milhão de euros. Então, nada melhor de consultar um presidente para saber em questões médicas. E depois temos um médico que é presidente, que isto parece que andamos a gozar com isto. Parece piada, mas não tem piada nenhuma, porque não é para rir. Então, nesse aspecto, o Sporting está caótico, porque eu costumo dizer isto muitas vezes. Estes 2 anos são nada mais do que o karma a tomar forma, porque nós criticamos tanto a anterior direção, 5 anos, porque exigíamos transparência, como nunca exigimos no Sporting, exigimos tudo e mais alguma coisa como nunca exigimos, e depois, de repente, e eu tenho aqui alguma culpa quando disse que os sportinguistas eram os melhores associados do mundo. Eu agora já não tenho esta expressão porque não faz sentido para mim, estou completamente arrependido, mas de repente passamos para tudo ao contrário. E tudo aquilo que a gente criticou, que eu não critiquei, mas tudo aquilo que foi criticado, o Sporting agora presente faz. Olha, criticou-se muito a comunicação do Sporting, temos uma comunicação que já mudou várias vezes, desde o Luís Martins Paixão, a Cláudia, saiu da TVI e voltou para a TVI, está sempre a mudar. Criticamos muito os treinadores, que só foram 3, foram bons, mas não ganhamos nada. Agora temos treinadores, não sei se tem a ver com o perfil de ser careca ou não, mas depois já mudou aí. Então, tem sido treinadores. E no meio disto tudo, temos um presidente que não sabe falar. Pronto, em termos de comunicação, estamos terrivelmente mal cobertos. E depois temos uns banjar de dinheiro, que é uma coisa abismal. A última das quais agora, que não foi público, mas Lionel Pontes deve também saiu ontem, ou ontem, ou o que foi, e seguramente vai receber uma indenização como os outros treinadores que já saíram. E parece que o Sporting é isto, muda de ideias como quem muda de camisa. Eu mudo todos os dias, portanto dá para perceber, e paga por isso, que é um luxo para quem criticava a gestão anterior. Agora temos isto, e o mais curioso é que temos aqui 2 pontos importantes que eu faço já a ponto, para não me esquecer, que é, primeiro ponto, temos um presidente que vai recandidatar-se, porque metade do mandato tem a justificação da anterior direção, que fez muita coisa errada e que ele está a corrigir, e depois temos metade do mandato com o Covid, que é a justificação, Covid-19, e está a recuperar o Sporting, porque se não fosse aquele primeiro tempo, aquela primeira metade do mandato, como já disse, o Sporting já nem tinha sobrevivido a este Covid, que é fantástico. E depois temos aqui uma outra passagem obrigatória, que eu não sei se estou-vos a estragar aí o alinhamento, porque não sei quais são as perguntas que vocês tinham para fazer. Nada disso. Não. Pronto. Temos uma segunda parte que eu já alertei o ano passado, que é para aqui a questão dos sócios, da reestruturação dos sócios,
que isto foi premeditado, seguramente, porque, como se diz, que bernistas eram 10 e depois passaram a 100 e depois passaram a não ser os bernistas, mas ser as claques o grande problema do Sporting. Esqueci-me desse pormenor, porque foi a direção anterior, depois foram as claques e depois agora é o Covid. Já temos 3 causas para o Sporting estar mal na direção de Varandas. Nunca ninguém faz uma autocrítica. Eles é que nunca estão mal, nem têm contribuído nada para isso, ok? Claro. Tudo bem, eles têm feito tudo muito bem, é verdade. Passa a ironia. De maneira que temos aqui um problema a decorrer, que eu alertei o ano passado, que é, neste momento, é a grande hipótese de correr com os bernistas, porque quem pense, os pensadores, os grandes pensadores do Sporting devem pensar assim, e estou a falar dos pensadores que estão dentro do Sporting. A malta que é bernista acérrima deixou de pagar cotas. Então, agora vamos fazer a reestruturação da numeração e quem não tem cotas em dia, sai. E a gente liberta-se dos bernistas todos. Eu tenho as cotas em dia. De mim, vão ter que maturar. Portanto, até um dia que eles continuem lá, vão ter que maturar, porque enquanto não saírem, eu não descanso. Porque eu quero o meu Sporting de volta. Saí, sempre assumi isso. Houve pessoas que chegaram a duvidar do que eu pensava e dizia. Já percebi que também não se pode comunicar com estratégia porque as pessoas não entendem, então tem que ser terra a terra, senão está tudo estragado porque muda de opinião. Eu nunca mudei de opinião, né? Simplesmente mudei de forma de comunicar muitas vezes, mas às vezes é difícil isto acontecer porque há sempre quem não lida bem. E depois, o Sporting hoje em dia é assim, temos o que temos e olha, não vou alongar mais porque senão vocês depois não falam e também as pessoas chateiam só de me ouvir falar. Não tem problema nenhum. Já tivemos aqui muitos comentários que falaram por períodos extensos de tempo, por isso acho que não há problema nenhum, acho que ninguém se importa. Mas agradeço imenso o comentário, porque aliás, uma das coisas que nós mencionámos e até te convido depois, se calhar um dia, a ir ao nosso canal de YouTube, é fácil, é procurar um episódio, já é relativamente antigo, que diz Fábrica de Desculpas. Aquilo, eu não me quero estar a comparar com Camões. Atenção, não quero, porque eu ao pé de Camões, pronto, eu sou uma formiguinha, um átomo, e ele é um gênio da literatura, não é? Mas aquilo é o nosso mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Eu agora citei bem Camões, sim. Não citei? Pronto, só para ter a certeza. Eu sou mais fã de Fernando Pessoa. Eu também sou, mas por acaso lembrei-me da citação, e ainda bem que não errei, porque senão isto ia ser uma vergonha. Portanto... acho que esse episódio revela bem o que é o Sporting atual, que é tal, é o Covid, é o não sei o que, a herança pesada todas as semanas, depois volta ao Bruno, as claques, aquilo é tipo um círculo vicioso, quando acaba um eles passam para o outro, eles devem ter um quadrozinho de sintaxe, não sei, mas agora andando um pouco para a frente, achas que há algum tipo de futuro no Sporting, tendo em conta, vamos supor assim, achas que existirá Sporting se daqui a 3 anos estes, eu vou chamar marmanjos, ainda lá estiverem? O Sporting vai existir sempre, não vai acabar nunca. Agora, que tipo de Sporting é que vai existir? E sim, é que podemos discutir, porque obviamente que o que se procura aqui, o caminho que se está a trilhar é para ser um Sporting de elite, em que só as pessoas... com um certo estatuto pode ir ao género como se fez, não se fez, mas tentou-se fazer no ténis e na Fórmula 1 talvez também, fazer um clube de elite. Esse pode ser um caminho e depois para esse caminho pode ser vender o Sporting a um empresário multimilionário para fazer ressurgir o Sporting. Eu assumo já que sou 200% contra isso tudo. Primeiro porque o Sporting é de quem quiser amar o Sporting e todos temos direito, somos todos iguais. Seja a pessoa mais abastada ou menos abastada, este amor não se compara por aí. Pode ser qualquer pessoa sócio, portanto, desde que pague as cotas, desde que possa
portanto, pagar as cotas tem o mesmo direito. Não sou nada a favor da questão do que existe atualmente, que é os votos por antiguidade. Eu acho que deve-se premiar quem tem mais anos de sócio, porque pagou mais e merece ter algum destaque e privilégio, mas pode fazer isso em descontos na loja verde, em maneiras de atribuir essa vantagem. Quando toca na votação, e já estou aqui a implementar o tema, que já perceberam que isto não para, peço desculpa por isso. Não tens de pedir desculpa, é tranquilo. A verdade é que o Sporting devia ter um sócio e um voto. Porque se é assim que existe na República Portuguesa, e aqui vou já agora entroncar outro tema que tem a ver, que é, sou completamente contra os votos online, esse sistema que estão a tentar impor, porque não é credível e não existe na República, portanto, continua a ser o maior exemplo. Portugal, e só quero basear-me em Portugal, que é onde estamos, onde pertencemos. Portugal, para votar para o primeiro-ministro, o governo, o presidente da República, é feito de uma forma presencial, ou seja, não é voto eletrónico. Portanto, não faz sentido nós estarmos aqui a querer inovar uma coisa que não é segura e que pode ser facilmente manipulável. Portanto, também sou contra. Portanto, o Sporting de futuro, e regressando aqui à pergunta, o Sporting de futuro que eu vejo é um Sporting daqueles 5 anos em que eu vejo os estádios cheios a cantar, sente-se vibrar, e é um Sporting que tem que ser no outro caminho, que é aquele Sporting que luta de mano para mano, como se diz na gíria do bairro, cara a cara com o Barcelona, com o Real Madrid, independentemente do treinador que esteja lá, porque não é mérito só de um treinador, é de uma estrutura. E este é o Sporting que eu quero que seja, do futuro, que é um Sporting que dê gosto, em que una as pessoas. Agora, tenho plena consciência que isto não é utópico, mas é quase, porque estes últimos 2 anos arrasaram com o Sporting, e mudou-se aqui muita coisa, pôs-se em causa outras tantas coisas, e o Sporting está muito ferido, não é? A verdade é há partes que parece que está em coma, não só está ferido como está em coma, mas eu, como tenho sempre esperança e acredito que há sempre a hipótese de tratar os feridos e os doentes, tenho fé que, mesmo que tenha que ficar com algumas mazelas ou algumas consequências, possa voltar o Sporting que nós habituamos a ver e a sentir e a amar. Não vai ser fácil. Quanto mais tarde isto acontecer, pior, mais as mazelas serão vincadas, mas acredito que é possível termos um Sporting tão grande como os maiores da Europa, ou seja, e nós já vimos isso, que é aquele Sporting que ganha nas modalidades, em termos europeus, no futsal, no hóquei, no handball, ganha em termos nacionais e não ganha no futebol tudo o que devia de ganhar, mas sim, sabemos porquê, temos consciência disso. A primeira época de Jorge Jesus, apesar de ele também ter muita culpa no cartório, e tenho que dizer isto, com aquele discurso que fez quando o Benfica estava arrasado, em que motivou as tropas do outro lado, mas era um Sporting que lutava ombro para ombro com os maiores da Europa. E eu acho que este é o futuro, não há hipótese. O Sporting é um grande clube, cada vez mais fora do combate em termos nacionais, porque eu às vezes digo isto e as pessoas ficam chocadas, e refiro-me concretamente ao futebol, faço já este ponto prévio. O Sporting já não é um dos grandes. Neste momento só temos o Benfica e o Porto grandes, porque o Sporting já não é um crónico candidato ao título. O Sporting já nem é candidato ao título. Teoricamente é verdade, mas não é. E mais uma vez estamos a passar por um processo que vai demorar muitos anos a voltar a sê-lo. Agora, com esta ideia
e outro tema interessante de analisar, que é a contratação de um treinador que não é treinador por 10 milhões, ou 15, já nem sei. É outro tema interessante e polémico. E depois estamos outra vez a voltar a estaca zero, que é uma coisa que acontece muito no Sporting, que é faz as asneiras todas possíveis e depois, não, agora é que é o ano zero. E depois começamos no ano zero várias vezes. E quando começamos no ano zero, estamos a correr bem, já queremos ganhar tudo. E depois corre mal outra vez, vamos outra vez para o ano zero. E agora estamos a voltar a isso, que é, estamos outra vez no ano zero. E estamos outra vez a apostar na formação. E continuamos a não ter títulos. Tivemos 2 títulos nestes últimos anos, que foi por obra e graça do Espírito Santo, foi trabalho vindo atrás e foi por acaso, sabe-se, eu estive lá, na final da Taça de Portugal eu estive lá, e infelizmente tive que fugir de onde estava, porque estava junto à Claque do Porto, apesar de estar lá no lado do Sporting, mas eram lugares ao pé do Porto e aquilo ia correndo mal, que é outro problema, que é a violência no desporto, é outro tema. E assisti que aquilo, não jogamos nada e tivemos a sorte do jogo e ganhamos, ok. E depois temos um presidente a dizer que foi a melhor época. Eu custa-me dizer outra vez presidente, mas eu tenho que dizer. Foi a melhor época dos últimos anos. E depois temos, e esta coisa da mentira é tão sintomática que temos completas campanhas a dizer, olha, o melhor ano sempre de venda de artigos do Sporting. Melhor ano sempre de assistência de público, e a gente vê o estádio vazio. E eles mentem com toda a descarada, de uma forma livre e descarada, e ninguém vai dizer, não, isto não é verdade. O Sporting não pode ter vendido mais porque não vai ninguém ao estádio, o Sporting não ganha. Mas não, Frederico Varandas tem sido o zero e vezeiro nestas mentiras, não posso chamar de outra forma. Podia dizer imprecisões, mas não, é mentira mesmo. Quando se bate, e não só ele, também, agora já se foi embora, o que era responsável pelo Sporting, pelo jornal do Sporting, também já pediu admissão. Temos essa característica única, que é, em 2 dias tivemos 3 demissões e está tudo bem, ninguém fala nisso. Aliás, agora a comunicação social é amiguíssima do Sporting, que é outra coisa bom de ver. Depois de tantos anos a malhar forte e feio contra o Sporting, agora são benevolentes, são amigos e só dizem bem do Sporting, que é uma coisa fantástica e que deve preocupar os sportinguistas. Mas, Paulo, só para interromper. Não, já tinha acabado. Sim. Relativamente à comunicação social ser muito amiga do Sporting, é um facto. O que é interessante é que nunca tivemos tantos comentadores supostamente sportinguistas a criticarem ou a serem extremamente críticos de uma anterior direção, como é o caso da relação que alguns comentadores do Sporting ou supostamente sportinguistas têm com a direção de Bruno Carvalho, e depois é da noite para o dia quando estão a falar sobre a atual direção. Existirão comentadores do Sporting que têm interesses na forma como comentou o próprio clube? Vamos ser pragmáticos e diretos. Toda a gente tem família e precisa trabalhar. E quando o poder está instituído, e muitas vezes para chegar a comentador é preciso pedir favores, e estou a falar dos canais públicos e dos outros canais privados, e não estou a falar do canal do clube, atenção, estou a falar dos outros canais, nem estou a falar de nenhum canal de clube, seja o Porto Canal, ou a BTV, ou a Sporting TV, estou a falar dos outros todos. Quando se chega a um patamar, tem que se cumprir alguns requisitos e tem que se submeter à liderança de quem domina isto tudo. Nós sabemos que costuma-se dizer que é o Benfica, mas eu prefiro dizer que é quem gera o Benfica, que é diferente. Isso tem que se pagar. Por isso é que nós vemos benfiquistas, comentadores benfiquistas a defender o Benfica acerrimamente, até às vezes de forma ridícula, como eu vi Pedro Guerra e outros mais.
só para citar um nome, em que era tão evidente, eles tinham ousadia e era incrível como eles conseguiam ver outra perspectiva ridícula da situação, fosse um lance de futebol ou fosse outra coisa qualquer, e comparativamente do outro lado, a facilidade como um comentador supostamente, e como tu disseste muito bem, supostamente sportinguista, rasgava o Sporting e quem presidia o Sporting. Porquê? Porque a verdade é esta, há uma cartilha, não só, aliás, há mais que uma cartilha, há a cartilha, a famosa cartilha do Benfica, que foi provada existir, e depois há uma cartilha para os comentadores, mesmo que não seja do Benfica, e as regras são claras, ou tu fazes isto assim, ou então vem outro para o teu lugar. E as pessoas precisam de viver, precisam de comer, precisam de ter família com qualidade de vida e sujeitam-se a isso. É a única interpretação, ou a opinião que eu posso dar é esta. Não há outra hipótese, porque sendo sportinguista e tendo aquela linha de raciocínio que eu estava a dizer há pouco, que é servir o Sporting e não servir-se do Sporting. Epá, se é assim, tem que ser assim, temos que dizer a verdade, não é isso que acontece. E nós temos um caso concreto que é sintomático. Ribeiro Cristóvão é algo que... Mas há mais. Que disse ainda agora há pouco tempo sobre as claques, elogiando o Benfica e o Luís Filipe Vieira, que estava certo. Aliás, a mensagem é clara. Ninguém fala sobre aqueles incidentes que aconteceram em maio. Eu creio que foi 18 de maio, por aí, 17, 18 de maio, em que agrediram adeptos de Sporting de forma violenta, e já aconteceu mais que uma vez. E agora, lá está o karma, agora invertido. Acontece aquele episódio ao autocarro do Benfica e veja só, a cartilha isto é um caso mal resolvido de Alcochete. A justiça, e temos um indivíduo a comentar num canal a dizer que a justiça tem opinião e eu não concordo com a opinião da justiça. E como não resolveu nada como devia ter resolvido, deu um mau exemplo e as pessoas pensam que podem ser impunes e fazem o que quiserem. Aliás, esta cartilha até vai tão longe ao ponto de colocar em dúvida se são adeptos do Benfica que fizeram aquilo. Quando há imagens que e não são passadas repetidamente, nem são passadas, acho eu, mas pelo menos são passadas nas redes sociais, mas nas televisões eu não vejo, portanto acredito que não sejam passadas, pelo menos da forma como foi Alcochete, em que é uma zona onde só Benfica já se podem estar, porque ali é impensável ter sportinguistas, que é no Seixal, já praticamente dentro da zona do perímetro que pertence à Academia do Seixal, e abafa-se isto tudo. Agora, imaginem se este episódio fosse, já não digo que o Sporting, fosse com o Porto, como é que era? Então, se fosse com o Sporting, era... Quer dizer, se fosse na era do Frederico Varandas, não era nada, também. Sim. Mas se fosse na era de Bruno Carvalho, era diariamente injeção 24 horas por dia. E é isto que Bom, se fosse na época, na era de Frederico Varandas, tinham sido 12 bernistas que tinham atacado o autocarro do Sporting. E se fosse no tempo do Bruno Carvalho, que um incidente destes do autocarro tivesse acontecido, já estava reunido o Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque era uma crise mundial de proporções interestelares, digamos assim. Aliás, mas aquilo que, portanto, só para esclarecer aquilo que o Paulo estava a dizer, portanto, existem duas cartilhas, uma que promove a narrativa do Benfica e defende o clube, digamos assim, e existe outra que é direcionada para aqueles comentadores que não são ligados ao Benfica, que é para minar, no fundo, o Sporting Clube Portugal através de elementos que se dizem que representam. E ambas são pagas. É isso? Sim. Para tornar a narrativa mais credível e para também dizer que eu acredito que esses comentadores são pagos duplamente.
quer pelo algum clube, quer pelo canal, e para dar credibilidade à narrativa. É isso que no fundo acontece, ou seja, ambas cartilhas estão interligadas, não é? Sendo que uma e é notório e percebe-se que é para defender o Sport Lisboa e Benfica, e outra é para pôr ali umas flores à volta do Benfica e ao mesmo tempo atacar o próprio clube. Agora, isto em termos de credibilidade, quando nós vemos, vejam só este exemplo, quando nós vemos um pé de guerra a atacar o Sporting ou o Porto, é normal. Agora, se víssemos o pé de guerra a atacar o Benfica, que era anormal. Né? E o que acontece é o contrário, é exatamente isso que acontece, que é, nós vemos um comentador benfiquista a defender o Benfica e a atacar o Sporting. E depois vemos um comentador sportinguista a não atacar o Benfica e às vezes até a defender, e depois concentra-se no ataque ao Sporting ou a quem dirige o Sporting. E isto é uma cartilha dividida. Isto é tudo um trabalho de anos, não é? Não aconteceu agora. Isto já foi previamente trabalhado muito antes, aliás, desde o primeiro mandato de Bruno Carvalho, que eu acredito que isto tenha acontecido, e nesse sentido nós vemos aqui, e tenho que dar os parabéns, obviamente, porque foi um excelente trabalho. Um dos trabalhos dessa cartilha é um soundbite que foi criado e que é normalmente utilizado até por muitos sportinguistas, que é aquele que diz: o primeiro mandato do Bruno Carvalho foi magnífico. Já o segundo é que foi muito mau. Então, o que é que aconteceu de tão mau no segundo mandato de Bruno Carvalho que as pessoas dizem isto nem não são capazes de especificar? O que é que foi essa catástrofe que aconteceu no segundo mandato de Bruno Carvalho? Eu explico. Primeiro de tudo, temos que fazer um enquadramento. Há uma cartilha que se divide por televisões, Correio da Manhã, que é o Jornal do Café, e o Record, que é o outro Jornal do Café. E quando toda a gente está sempre a dizer o mesmo, isto, uma mentira repetida muitas vezes, torna-se mesmo uma verdade. Então, os próprios sportinguistas deixaram-se ludibriar, deixaram-se influenciar por essa soundbite, que é, o primeiro ano é fantástico, o segundo é que estragou tudo. E eu já assisti N vezes a próprios sportinguistas dizer isto de forma convicta. E já nem sequer me dou ao trabalho de questionar, porque o que eu já tentei fazer é, ok, tudo bem, então esquecemos o primeiro mandato porque está tudo bem, é perfeito, fantástico, não se mexe mais nisso. Então vamos detalhar aqui o segundo mandato e vamos perceber o que é que aconteceu. E aí a conversa vai descambar, porque não há conversa, porque não há argumentos. Ou então vamos virar para coisas como, por exemplo, olha, ele não devia ter respondido à Cínea Jardim, ou não sei quem foi que ele respondeu, à Pipa, ou Pipinha, não sei quem é. Sim, é uma dessas. Não devia ter respondido, não devia ter feito o poste de Madrid, não devia ter... E eu vou perguntar, então, mas que substância é que tem esse argumento? Não tem, porque estamos a falar de gestão. Mas tem tudo influência, e isto e aquilo. Pronto, e ficamos por aqui, porque depois não há argumentos. Aliás, isto vem entroncar com uma história curiosa que eu gostava aqui de partilhar, que é, nessa dita campanha que já falámos, primeiro que tudo dizer isto, para quem não souber, ficar a saber. Eu tinha uma página do Facebook com mais de 10 mil seguidores e foi-me apagada. Foi-me apagado o perfil pessoal e por consequência a página. Isto tudo no tempo de 2018, na época depois da destituição. E o que é que aconteceu? Aconteceu que eu não conseguia ter um perfil de Facebook. Eu chegava a ter 2 horas um perfil criado e eu, como sou muito teimoso, nunca desisti. E hoje tenho um perfil de Facebook, mas nunca desisti e não tinha hipótese de ter um perfil. Isto para dizer que às páginas tantas, na minha página, quer na anterior, quer nesta, eu era muito atacado por defender Bruno Carvalho.
E então também acontecia essa narrativa de o primeiro ano é que é bom, e eu nunca respondi a ninguém. E houve um dia que recebi uma mensagem curiosa de alguém a elogiar e a dizer: você tem que mudar a sua posição, porque tem que perceber que o Bruno Carvalho não presta, que tem que assumir uma postura publicamente, que o primeiro ano é que foi bom e o resto não presta, por aí fora. E eu naquele dia até nunca respondi a ninguém, porque era ser maltratado, e eu disse assim: ok, hoje não estou para aqui virado, eu vou responder a este senhor. Então, educadamente, respondi-lhe: olha, tem toda a razão, eu realmente vou seguir o seu conselho, vou mudar, mas para isso preciso da sua ajuda. Preciso que me diga 3 argumentos estruturados e eu vou ouvi-los com todo o gosto e vou mudar já, e até vou publicamente assumir esta minha mudança de posição. Mas dê-me 3 argumentos estruturados, não diga só que foi o poste de Madrid ou que foi que ele disse mais asneira. Não, estruture, diga-me. E se isso fizer sentido e se tiver razão, conte comigo. E serei o primeiro já a assumir isso. E o senhor respondeu educadamente uma série de asneiras. Fui maltratado, Pronto, é o normal. Insultos, não é? Insultos. Qual é o normal? Quando não se tem argumentos, insulta-se. Pronto, isso acontece com muita frequência. E eu, depois, até nesta altura da campanha, disse isto ao Bruno e o Bruno até achou graça. E eu até disse: olha, eu depois deixei de ser tão exigente e comecei, sempre que me vinham com esta conversa por mensagem privada, eu respondia: um argumento válido, faz favor. Porque já nem pedia 3 já era um luxo, era pedir muito. Então, isto com a comparação da narrativa que os próprios sportingistas têm, que é: primeiro ano é um luxo, o primeiro mandato, perdão, e depois o segundo mandato foi só as neiras, estragou tudo. Pronto, ok, então dê-me lá um argumento válido do segundo mandato que realmente faz sentido e tenha que sair e ser destituído. E a verdade é que eu ainda não tive um único sócio adepto do Sporting que me dissesse com cabeça, tronco e membros, é assim que se diz, não me enganei, que eu já estou com tanta influência de tudo. Estou a brincar. Agora falando a sério, que me dissesse: ok, não, então eu vou-te dizer, aconteceu isto, isto e isto, desfalcou o Sporting, roubou o Sporting, fez um mau negócio que prejudicou o Sporting e o Sporting foi usado em não sei quantos milhões. Não houve um único que me dissesse isto. Com provas, nada. Não há nada. Aliás, houve uma altura que foi ele o responsável do Alcochete. Houve uma altura que era mais fácil. Agora já não é isso, porque já está aprovado que não foi, já não é esse o argumento. Portanto, é difícil lidar com os próprios sportinguistas. Paulo, ainda relacionado, e antes de passar novamente para o Simão, com essa página do Facebook que foi apagada, há uma história interessante que foi uma mensagem que recebeste, julgo que no dia anterior ou nos dias anteriores à Assembleia Geral de Destituição, em que aparentemente alguém te estava a dizer o exato resultado que ia acontecer nessa Assembleia Geral de Destituição. Foi assim? Sim, isso foi na véspera. Aliás, na véspera foi uma série de acontecimentos engraçados. Primeiro, fui à Sporting TV comentar a atualidade desportiva e num horário que era de 30 minutos, eu estranhei que cortaram-me o pio muito depressa e depois vi no YouTube que aquilo apareceu lá que tinha tido 15 ou 18 minutos, porque estava a fazer, entre aspas, uma campanha a favor da direção e para o dia seguinte, para a votação, e então percebi depois que tinham-me cortado o pio. E eu já escrevi sobre isso e depois mais tarde é que percebi que foi por isso que desapareceu o meu Facebook e que não conseguia, só pode ser, eu não conseguia ter Facebook nem página. A verdade é que eu não dei importância nenhuma, mas na véspera eu recebi uma mensagem que eu não sei de quem é agora, não sei, porque depois é que me caiu a moedinha e provavelmente terá sido de um perfil falso, que eu não conhecia a pessoa, de lado nenhum, em que me disse exatamente o que é que ia acontecer no dia seguinte. E eu até achei tão ridículo, não dei importância nenhuma, porque eu punha em causa que a direção fosse destituída naquela altura. Então, por uma margem de 71% para 29%, então estava mesmo fora de questão.
Então eu desprezei. A mensagem referia precisamente 71-29? Exatamente, era exatamente aquilo que ia acontecer. A direção vai ser destituída com estes resultados: 71% a favor da destituição e 29% a favor da não destituição. Ou seja, e eu achei aquilo tão ridículo. Uns tempos depois é que hoje não vale nada isto, eu estar a dizer, porque é a minha palavra contra quem contrariar isto, porque não tenho provas, mas a verdade é que também por isto eu estive sempre ao lado do Bruno Carvalho e sempre da direção anterior, porque isto para mim depois começou a fazer todo sentido, que é, ok, isto já vem de trás, isto já foi preparado, porque não pode ser coincidência. Nem eu estava maluco, porque aquilo aconteceu, eu tenho a certeza absoluta. Tanto que fiquei com a memória disso porque achei tão ridículo. Pá, na véspera, se eu fosse dizer a alguém que iam ser destituídos com 71%, ninguém acreditava. Pá, eu não acreditei. E só posso falar por mim. A verdade é que depois tive consequências. Perdi o Facebook, não conseguia ter novo Facebook porque não consigo provar isso. A verdade é esta. E por causa disso também é que eu sempre acreditei na inocência de Bruno Carvalho em Alcochete e 2 ou 3 vezes o confrontei olhos nos olhos e perguntei-lhe, ele negou sempre. E olhos nos olhos a gente sente se a pessoa está a dizer a verdade ou não. Ou então tem que ser um grande ator para conseguir disfarçar. E eu sempre tive a certeza que isto era, como se usa dizer, golpada, porque eu soube dessa mensagem antes e confirmou-se. Portanto, por isso é que eu defendi sempre. Diz. É pena que essa mensagem tenha desaparecido, que eu queria perguntar a essa pessoa os números do Euromilhões para a próxima semana. Sim, que é para me poder dizer, mas obviamente que é altamente suspeito, se bem que confirma muitas das suspeições que nós tínhamos, que alguém tenha acertado exatamente no resultado no dia antes da Assembleia Geral de Destituição. Mas enfim... Principalmente sempre ser improvável. 71. Sim. Paulo, tu disseste agora que eu estava a ouvir enquanto o Sabino comentava há mais. Eu não sei se tinhas mais alguma coisa para dizer relativamente a isto. Há mais sintomas e há mais factos que não lhes são dados relevância, porque não interessa de que coisas já estavam estranhas. Eu vou só dizer, cingir mais essa Assembleia de Destituição. Eu estive lá desde o meio-dia e almocei lá no Vasco da Gama e depois entrei quando pude entrar, que deixaram entrar. E estive até às 2 da manhã e saí com o Bruno. E eu acompanhei tudo perto. Houve aquela história dos sacos que saíram que nunca ninguém percebeu. Houve uma série de episódios, como por exemplo, não se podia estar atrás na bancada da contagem. Houve outros episódios, como por exemplo a Correio da Manhã sabia informações muito primeiro e nós estávamos lá dentro, éramos atualizados pela Correio da Manhã cá fora. Exatamente, que não estava lá dentro. Eu recordo-me disso. Pronto, muita coisa aconteceu, desde aquele, e para não falar no Casal Maravilha, que eu nunca tinha visto coisa igual, que era não sei se era, eu faço sempre confusão, se era notário, se era cartório, acho que era notário, que depois guardaram ajudem-me lá, a ata, guardaram a ata religiosamente, que até hoje nunca nenhum sócio de Sporting conseguiu perceber o que é que se passava naquela ata. Pois, portanto, exatamente. Ninguém conhece. Não, é segredo, é mais segredo do que os 3 segredos de Fátima. Não há hipótese. Aquilo está guardado às 7 chaves e só em 2144 é que vai ser mexido outra vez. Aliás, a Ritinha, eu agora esqueci-me dos outros 2 nomes dela, mas ela disse na televisão que havia 2 atas. Pois já estava tudo a dizer que não. Eu agora pergunto para que é há 2 atas. Uma notário e uma sem notário. Pronto, ok, está certo. E a que não tem notário, o que é que diz? É conforme desse jeito. Exato, tinha lá 2 a escrever, que era para depois compararem as notas. E saíram 2 atas diferentes. Portanto, aquelas coisas. Há vários episódios que demonstram que isto é estranho. Pronto, no mínimo é estranho. Para não dizer pior.
Exatamente. Sim. Eu agora pergunto, ainda relativamente, se calhar, a esse período, mas relativamente a um grupo muito exclusivo, digamos, de sportinguistas. Eu até tenho, dá-me dores de garganta dizer que são sportinguistas, mas aqui refiro-me, por exemplo, aos que tais, aos Henriques Monteiros, aos Jaime Martas Soares. Eles continuam com a cartilha. Aquele pagamento é tão bom que eles vão continuar durante os próximos anos a defender o indefensável? Ou sou eu que sou maluquinho e já não consigo perceber? Não, o maluquinho aqui é o dinheiro. O dinheiro é que faz coisas. Não sei se há pagamentos, não há. Atenção, não sei. Mas olha, eu pelo menos dou-me ao direito de cometer muitos erros. E quando eles forem evidentes, eu também dou ao dever de assumir que cometi um erro. É algo que não acontece aqui. É algo que não acontece, o que é estranho. Quando me parece que é tudo tão óbvio, continuamos aqui a bater no ceguinho. E a bater de diversas formas. Eu vou só dar um exemplo, e tive a oportunidade de escrever muitas vezes sobre estas coisas. As mensagens subliminares, como por exemplo, estar-se a falar de uma coisa que não tem nada a ver e a passar imagens de Alcochete. E não estou a falar do Correio da Manhã só, estou a falar de outros canais. Sim. Isto foi constantemente. Ora, as pessoas não estão a perceber, e até porque não têm a obrigação de perceber de comunicação, mas há muita forma de manipular o pensamento das pessoas. De uma forma direta, indireta, subjetiva, etc. E isso aconteceu com muita frequência. E com muitos canais, e temos aqui supostamente programas de futebol, que de futebol quase não falam, que até me faz muita confusão. Eu tenho que dizer isto aqui. Como é que um programa de futebol passa horas e horas e todos os dias a falar de arbitragens quando quem está lá não sequer foi árbitro, não percebe nada de regras de jogo, mas é importante criar polémica e dizer mal e a malta gosta, porque senão não via os programas. Portanto, eu acho que eu, por exemplo, podia ter saído da Sporting TV para um canal qualquer se eu tivesse assumido uma posição claramente contra, eu acredito nisto, piamente, contra Bruno Carvalho. Eu, se calhar, podia ter sido convidado a ir ao Correio da Manhã e outros mais. Como nunca fiz isso, nunca fui convidado. E ainda bem que também não aceitaria. Porque eu não preciso desse dinheiro, felizmente, de comentador desses canais, já que o outro era gratuito, aqui também não faria diferente, já estou habituado a não ganhar, portanto não faz diferença. Agora, é estranho, no mínimo, repara uma coisa, vocês já fizeram este exercício e quem nos está a ouvir, que eu até me esqueço que nos estão a ouvir, mas estão a ouvir, também podem fazer este exercício, que é: como é que temos um jornal com alguma credibilidade, como o Diário de Notícias, ou o Público, ou outro canal, ou outro jornal qualquer, de repente dá uma página, ou um quarto de página, ou um terço, o que for, um espaço para uma crónica de Vítor Espadinha? É uma pergunta legítima, não é? É uma pergunta legítima, mas eu não consigo não me rir. Porque... Pronto. Tudo bem. É uma coisa... quando eu aqui há pouco tempo, agora fez-me lembrar alguém que me partilhou, que eu não tenho acesso aos jornais nacionais, pelo menos pelos métodos tradicionais, porque não posso comprá-los nas bancas, mas que alguém me partilhou uma crónica do Espadinha em que ele fala do Bruno Carvalho, e ele a dizer que ficou logo não sei o quê, que o Bruno Carvalho se ia candidatar ao Benfica, e depois depois percebi que era sim, o Bruno Carvalho do Benfica. Opa, eu li aquilo e imaginei com um garrafão de 5 litros de vinho tinto ao lado a comentar aquela coisa, porque só dá para isso. Ele quis tanto falar mal do Bruno de Carvalho que foi buscar o candidato a presidente do Benfica para denegrir o ex-presidente, ou para mim, atual presidente do Sporting. É surreal. É uma coisa... eu fiquei sem palavras, eu só me ria com aquilo. Mas esse artigo de opinião é muito mais ofensivo e perigoso do que se pode imaginar. Claro que porque ele ali ataca ferozmente Bruno Carvalho. Uhum.
E de uma forma que inusitada. Porquê? Agora, de repente, o homem está fora de combate, nem só se é, e porquê que se dá o trabalho de continuar a atacar? Medo. Exato. Porque o homem não tem medo de ninguém, de dizer o que pensa, e acho muito bem, e tem consistência, tem boa memória, sabe do que fala, conhece os processos, e não, está sempre disponível para fazer um frente a frente com quem quer que seja. Isso cria medo. Quando tu não tens confiança em ti, não tens argumentos, ou tens uma cartilha, ou tens uma mentira constante, e aparece alguém que te pode ali fazer uma demonstração clara que isso é a realidade, que essa é a tua realidade, tu tens medo. Então tens que atacar. Porque há aquele velho ditado, eu não me lembro bem como é que é, mas é só as árvores que dão fruto, bom fruto é que são apedrejados, ok? Os autocarros do Benfica. Pois a gente também. Esse não dá frutos, coitados. Esse até empatou, acho que foi com o Tondela, não foi com o Nives logo, e com o Portimonense agora. Mas aí há uma parte interessante, é que desse episódio o mais importante não foi a pedrada, as pedradas nem foram 2 homens para o hospital. O mais importante é que Luís Filipe Vieira depois falou com a equipa, uma conversa de pai para filhos. Isso é que foi importante. Exatamente. Desculpa, eu quebrei aqui um bocado a linha de pensamento, mas a piada fez-se sozinha, não consegui não utilizar. É irresistível. Exatamente. Mas esse artigo da opinião é muito mais inteligente e forte do que aparentemente, e subliminar do que aparentemente aparenta. E eu fiquei um bocado indignado com esse apontamento, porque não faz nenhum sentido, nem se o homem está fora de combate, porquê continuar a atacá-lo? Se o homem nem é sócio ainda, foi expulso, porquê continuam a ter medo do homem? Isto significa que quando tu não tens a consciência tranquila, tens este tipo de atitudes. Exatamente. E há muita gente com uma consciência completamente intranquila. Acreditem nisto. Há muita gente aí. Sim, e desculpa interromper, sim. aquela questão, eu acho que isto acaba por ser a guerrilha antecipada. Eles já estão a tentar minar outra vez, e vão continuar sempre a minar a opinião do homem, que é para tentar desviar, caso ele consiga voltar a ser sócio ou candidatar-se a umas eleições, mesmo que seja como presidente da SAD. Já estão a desviar a opinião pública. Aquilo foi desde o dia 1 que ele era o Vale Azevedo do Sporting, que ia afundar o clube, que não durava 3 meses, não durava 6, não durava 1 ano. Foram 7 anos, não foram 5, foram 7 anos de destruição de caráter, não é? Portanto... Isso é a boa maneira da arte da guerra, não é? Exatamente. A inteligente é tu ganhas a guerra sem teres que lutar. E é isso que eles estão a fazer. Eles nem querem chegar à luta, querem já dizimar o possível adversário. E acima de tudo é inconsciência tranquila. Exatamente. Sabino, eu vou-te passar uma última vez a bola. Estás à vontade para continuar. Sim, muito bem. Paulo, em termos de um nome que é incontornável, digamos assim, que é o de Bruno de Carvalho, achas que é realisticamente possível ver Bruno de Carvalho de regresso ao Sporting num curto, médio prazo? Isso é uma pergunta fácil, mas de uma resposta difícil. Porquê? Porque é uma resposta que não se pode dar de ânimo leve, ou seja, assim taxativamente. Primeiro que tudo, não há impossíveis. Vamos ver se eu consigo construir aqui uma resposta que possa abordar várias perspectivas. Primeiro que tudo, não há impossíveis. Segundo, é preciso, e isso já aconteceu, que o próprio se queira candidatar e para isso tem que ser sócio. Ora, em termos legais é possível, porque se os sócios pedirem uma assembleia com as assinaturas necessárias, etc., isso está previsto e pode acontecer e deve acontecer. Mas a verdade é que isto não é uma situação normal, porque nós já tivemos, para quem não se lembra, eu recordo, já tivemos várias tentativas de assembleia
e que porque o Presidente da Assembleia achou que não era fundamentado, quando não tem que achar, tem que ver se está legal, se as assinaturas correspondem, seja a 1000 votos ou mais, e se isso são sócios efetivos que têm as cotas em dia e que são assinaturas válidas, então tem que ceder, mas ele achou que o motivo não era suficiente ou não era justificado para uma Assembleia. E quando estamos perante uma situação destas, tudo isto é mais complexo e mais difícil. Não, reforço aqui outra vez que não há impossíveis, mas é mais difícil. Agora, eu acredito, para bem do Sporting, que isso possa ser uma realidade, porque eu quero o meu Sporting de volta. Deixa-me dizer isto, o meu Sporting egoístamente, porque estou a falar por mim. Obviamente que o Sporting é nosso, né? Mas é um trabalho grande e eu estou a notar que os Sportingistas não têm consistência. Este episódio que aconteceu desiludiu-me muito, porque eu era, já disse isso aqui, eu dizia a boca cheia que os Sportingistas são os melhores adeptos do mundo. E quando foi preciso, eles não estiveram lá. E não foi por falta de aviso, não foi por falta de pedidos de ajuda, não foi por nada. Foi tudo feito e ninguém quis... Ninguém não. Uma minoria tentou sempre ajudar e esteve sempre presente. Mas em maioria, ninguém quis saber. Porque o adepto do Sporting é isto assim. É deixar andar, está tudo bem. E o Sporting pode estar a morrer... Lá está. É por isso, nós vamos chamar a este episódio, Paulo, vai-se chamar o Sporting amordaçado. Porque, no sentido em que, nesta altura, mesmo aqueles sócios que queiram ter uma posição ativa e que não estejam deixam dar, não têm hipótese de, em fórum próprio, que seria a Assembleia Geral, ou que em qualquer interação que a direção quisesse ter com os sócios, de expressar as suas opiniões, de fazer as suas críticas e de escutar os argumentos do outro lado. E nesta altura, tirando podcasts ou lives, ou enfim, nas redes sociais, os sócios do Sporting não têm a oportunidade de formalmente de expressarem as suas preocupações, as suas opiniões e as suas críticas. Ou seja, literalmente o sportinguista normal, anónimo, sócio está amordaçado, não tem possibilidade de participar na vida ativa do clube e ter uma voz nessa vida ativa. E a questão que nós nos colocamos muitas vezes é como é que conseguimos chegar a este ponto em que temos uma direção em que está blindada completamente num castelo jurídico e de completo isolamento e que está literalmente a borrifar para a opinião dos sportingistas e dos adeptos. É mais por aí, digamos assim. Partilhas essa opinião? Sim, é um facto. Há factos e eu já citei aqui alguns, que é a inviabilidade de fazer uma Assembleia, que é um pleno direito. Há muitos outros, que é, por exemplo, assumir publicamente numa televisão que não cumpre os estatutos porque não estou de acordo. Doutor Rogério Alves disse isto. Quando nós tivemos aquela narrativa que a direção foi destituída e o sócio foi afastado de sócio, não só o presidente, mas o sócio também, porque tinha ali um vácuo, um vazio nos estatutos e criou uma CTMAG, uma comissão de transição da mesa da Assembleia, porque o Sporting tinha que continuar. E isso levou para uma altura, lá está o karma, levou para uma altura a ser um argumento pesado e válido para destituir o presidente, o sócio, e depois temos um presidente da mesa da Assembleia Geral que diz claramente que não lhe apetece cumprir os estatutos. Karma, os sportinguistas merecem o karma, e está tudo bem, ninguém fala nisso, não há comunicação social a falar nisso. Aliás, a comunicação social, que muitas vezes é o porta-voz da direção atual, porque a Sporting TV muitas vezes, e justiça seja feita, não sabe nada e a notícia aparecia, já aconteceu com a comissão de transição, as coisas sabiam-se primeiro na Correia da Manhã, no Rui Pedro Brás, etc, etc, e depois é que se sabia nos outros órgãos de comunicação. E o Sporting é isto. Portanto, eu diria mais que, além de amordaçado, está refém, prisioneiro e com uma bola bem pesada de ferro e é atirado ao mar.
portanto, provavelmente os sócios do Sporting vai morrer no fundo do mar porque o peso é muito grande na perna e não vai conseguir vir à superfície. Pior que amordaçado é isto. Infelizmente, parece-me que esse é um cenário bem provável. Como já passámos uma hora, eu tenho mais uma pergunta para fazer, depois passo para o Simão se ele quiser encerrar aqui a emissão, que é a seguinte, Paulo: serias apoiante de um Sporting SAD, de um futebol do Sporting que fosse propriedade de alguém, de um proprietário individual, privado? Não faz sentido. É assim, se me disserem assim, e não que levem ao Sporting a esse estado, atenção, porque isto também não vale. Mas se disserem assim, a única salvação do Sporting é esta, eu prefiro que o Sporting continue a existir do que não se siga esse caminho. Mas a verdade é que há alternativas e o passado já demonstrou, porque nós temos de ter boa memória. Quando o Bruno Carvalho pegou no Sporting, e antes tinha havido o churrasquinho, porque já tinha pegado há 2 anos antes, muita gente não fala nisto, mas é uma realidade, o churrasquinho. O Sporting estava empenhado, os jogadores não tinham o passe, o Sporting não tinha o passe de jogadores, havia ameaças, havia uma série de circunstâncias que ninguém quer saber, ninguém quer falar, e o Sporting não precisou de recorrer a esse cenário. Teve uma solução. Ora, eu não acredito ainda que o Sporting esteja pior graças ao trabalho da anterior direção, apesar desta direção em 2 anos ter feito um esforço descomunal para que isso acontecesse, mas eu não acredito ainda que o Sporting esteja pior do que nessa época de 2012, em que ficou 7º lugar, em que eram dívidas e atrás de dívidas, etc. Portanto, se nessa altura não foi necessário recorrer a essa estratégia, eu continuo a achar que não é agora. A única viabilidade que eu vejo, a única hipótese que eu vejo é isso satisfazer algumas pessoas financeiramente. Então, essas pessoas estão a defender esse cenário. A única hipótese. Porque não encontro outra hipótese. Porque se nós tivermos todos consciência e amarmos o Sporting como amamos, sem nenhum interesse, a não ser gostar do Sporting e ter essa paixão acesa, não queremos essa solução, seguramente. Porque o Sporting deve ser de todos nós, não de alguém que é o patrão e que decide quando quer e lhe apetece. Eu não quero isso, porque podem-me dizer exemplos de Inglaterra, podem-me dizer o que quiserem, mas Inglaterra é Inglaterra e são cenários completamente diferentes em vários aspectos, uns mais positivos, outros mais negativos. E o Sporting não foi assim, nunca foi assim e espero que nunca seja, porque se isso acontecer, aquele Sporting genuíno morreu. Sim, basicamente exato. Faço as tuas palavras minhas, porque é precisamente dessa forma que eu penso. Simão, então para as perguntas finais, ou vais fechar a emissão? Eu faço uma pergunta final, Paulo, que é alguma mensagem que tenhas para os nossos ouvintes, seja ela qual for, relativamente, acho eu, aos temas de hoje, claro. Olha, eu até vou tentar ser sucinto e dizer muito mais que uma mensagem, embora seja só uma mensagem. Primeiro que tudo, paguem as cotas para poderem votar e para poderem não perder a vossa qualidade de sócio e poderem ter votos e posição, seja ela qual for. Segundo, não se deixem ludibriar, não se deixem influenciar por uma comunicação social que, mais uma vez, está ativa contra o Sporting ou a favor de uma forma pejorativa e negativa para o Sporting. Terceiro, ponham a mão na consciência e, como eu escrevi na última vez no site do Bruno, e tenho que dizer isto, é caro o consórcio, ou és inconsciente ou és cúmplice, porque chegou a um patamar que não há outra hipótese de fazer a coisa, que é ou és inconsciente e não percebeste onde é que estás e o que é que aconteceu até aqui, e eu admito essa possibilidade, andes a leste, ou então, se não és inconsciente, és cúmplice, porque o facto de estás conivente, não dizeres nada, não te manifestares, não quereres mudar isto, acaba
pôr num patamar de cumplicidade, né? E agora podes-me dizer, ok, eu sou um cúmplice, posso ser um cúmplice, mas sou um cúmplice involuntário, está bem? Aceito isso, mas então vamos tirar esse involuntário daí e vamos fazer alguma coisa para mudar o Sporting, porque quando nós não tivermos Sporting já não vale a pena fazer nada, porque realmente já não existe. Portanto, apelo a essa situação, que as pessoas tenham a coragem de uma vez por todas assumirem uma pacificação e uma união em bem do Sporting. Obviamente que isto é muito complexo e difícil, porque depois há uma série de interesses, há pessoas que querem aparecer porque já apareceram e gostaram, por aí afora. Mas eu acredito que é possível o Sporting voltar a ser o Sporting. Por isso a mensagem que eu vos deixo é, primeiro que tudo, paguem as cotas, porque isto vai haver aqui alterações. Aliás, a falar nisso, até já o escândalo que há campanhas para oferecer 50% de desconto para pagar a dívida e depois vamos ter um cartão temporário e para o ano é que vamos ter o definitivo, deve ser para dar tempo a ver bem não sei o quê. A ver as intenções de voto com os códigos de barras. Exatamente. Isso é outra coisa que não foi abordada, que eu já me surgi conta, que é pouco mais que uma ditadura, seja ela clara ou escondida, porque não faz sentido em termos de liberdade nós temos um código de barras, um voto, não aconteceu em lado nenhum, portanto, e há uma série de coisas que são precisas mudar. Agora, aqui há duas possibilidades, tu queres ter um Sporting como já assististe, ou está tudo bem como está? E são duas posições legítimas. Se me disseres assim, não, eu não me quero chatear, o Sporting está bem, quer lá saber, ok, tudo bem, é uma posição e eu respeito isso. Agora, se tu queres mais que isso, está na altura de juntar, e até porque nós temos pessoas válidas, quer juridicamente, quer noutras áreas, e está na altura de começarmos a unir. E atenção, que eu não sou candidato a nada, nem você é candidato a nada. Não interprete isto como a pré-candidatura, porque não sou, nunca vou ser. Mas era importante, primeiro que tudo, eu gostaria muito que o Bruno Carvalho voltasse a ser sócio de Sporting, porque é uma paixão que ele tem, ele ama o Sporting e é justo que isso aconteça. Eu digo Bruno, mas quando digo Bruno estou-me a referir ao Alexandre também, ao Alexandre Godinho, que também foi arrastado nesta situação. Exatamente. E também não merecia. Tem feito, aliás, o pavilhão do Sporting, isto já foi assumido, também é muito mérito do Alexandre Godinho, muito mérito. Portanto, que é curiosamente, eu também já escrevi sobre isso, que é curiosamente o próprio mentor do pavilhão e consolidou essa realidade, foi julgado e condenado no próprio pavilhão, que é uma coisa também surreal. Tu constróis um palácio e depois a seguir és condenado à morte dentro daquele palácio que tu construíste. Só no Sporting acontece. Não há mais exemplo nenhum no mundo, seguramente. Pois, digo eu não era muito bom aluno na história, para ser sincero. Por isso... digo eu. É surreal isto, é surreal. Mas no Sporting tudo é possível. Agora, eu gostava muito de ver os Sportingistas unidos e gostava muito que um dia pudesse voltar a dizer, massa associativa do Sporting, vocês são a melhor massa associativa do mundo. Gostava mesmo que isso voltasse a acontecer. Eu acho que partilhamos a opinião aqui. Paulo, vamos então fechar. Eu vou agradecer imenso a tua presença aqui. Nós temos sempre estas conversas muito sem formato. Espero que isso não tenha sido assim um desviar muito grande do que se calhar estás habituado. Não. E agradecer também a todos, claro, que nos acompanham semana a semana. Eu e o Sabino estivemos a combinar, a quem nos está a ouvir agora, porque assim anunciamos no fim para aqueles resistentes, que na sexta-feira se calhar vamos estar a acompanhar o jogo do Sporting em direto outra vez. Houve pessoal que não gostou, mas assim fazemos uma edição extra, que assim quem quiser ver, quem não quiser não vê, e não chateamos ninguém. Ora bem. Paulo, de novo, obrigadíssimo. Sabino, deixe-te fechar tudo.
Muito obrigado de novo e até uma próxima. Obrigado. Sim, senhor. Muito obrigado, Paulo, e contamos convosco. Não se esqueçam de subscrever o canal, de colocar o like, de comentar. Sempre que tenham essa oportunidade, o vosso feedback para nós é muito importante. Portanto, muito obrigado por terem estado connosco e até à próxima emissão do Primeiro Tempo.